que pode gastar o que arrecada, aquele papo todo. E aí a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou lá e falou. Primeiro falou sobre SAF. Quero que todo mundo vire SAF, ela falou. Vamos ouvi-la. Eu concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer é a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Então, todos os clubes dizem que sim, que estão de acordo, mas na prática, eu quero saber não na teoria, eu quero saber na prática. Na prática, eles não implementam o que eles acham que é correto. O que é correto é comprar e pagar. O Palmeiras compra e paga. O Palmeiras contrata atletas e paga os atletas. Não é? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a grande solução dos clubes são virar SAF. Porque com o dono, a responsabilidade é do dono. E esses clubes que são associativos, o presidente fica 2, 3 anos, eles querem ganhar todos os campeonatos e fazem a festa, não pagando absolutamente ninguém. Porque sabe que daqui a 3 anos ele vai sair e vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Então eu acho, isso é um próximo assunto, não é? Hoje vamos tratar de fair play financeiro. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro são os clubes virarem SAF. O Palmeiras também, presidente? Olha, também. Mas não na minha gestão, porque eu jamais proporia esse tipo de modificação no Estatuto do Palmeiras. Aliás, eu já falei lá com os nossos conselheiros que na minha gestão, são 2 anos e meio ainda que eu tenho pela frente, eu não gostaria de fazer nenhuma alteração no Estatuto do Palmeiras. O próximo presidente, se achar que deva, não fazer essa alteração, mas eu acredito que sim. Se o Palmeiras, algum dia que eu não acredito, gente, eu vou falar mais uma vez aqui, né, para ficar bem claro, eu acho isso é um sonho, não é? Que todos os clubes no Brasil se transformassem em SAF, mas eu não acredito que, vou falar no Palmeiras, tá? Que o Palmeiras se transforme em SAF. Por quê? Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donos do clube, não é? E aí perderiam essa posição, tá? Conselho. Muito bem. Ó, tem muita coisa aqui, hein, da Leila Pereira. Eu quero começar com você, Massa. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo, né? O Palmeiras ganhou e tudo mais e tal. Agora, pelo que eu entendi, a Leila acha que deveria ser SAF, mas ela deu uma cutucada lá no pessoal, porque o pessoal acha que é dono aqui não é. Na minha gestão não vai ser. Não, acho que ela teve um espasmo, né? Porque assim, veja bem, SAF não significa, estou cansado de ver isso. Estou fazendo o programa toda sexta-feira de manhã, chama Finanças do Esporte, analisando as SAFs no Brasil. SAF não significa absolutamente nada. Nem pagar o outro. Nem pagar o outro em dia. Galo. Como é o caso do Galo, como é o caso do Botafogo. O caso do Botafogo. Botafogo não se sabe ainda. Existe uma guerra jurídica entre o controlador e o Textor, né? O Textor foi ao mercado, pegou dinheiro e E essa é a SAF torcedor, de maior sucesso no futebol brasileiro. campeoníssima, Esportivo, né? E o torcedor do Botafogo quer me matar quando eu falo isso, mas você vai ver o que vai acontecer. Textor a conta vai chegar. Textor está pendurado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso vai ser discutido lá, vai longe. É uma discussão longa. Ele tira e manda para Ilhas Caimã. O grupo que pôs o dinheiro falou, vem cá, você vai cuidar do Botafogo, mas cadê o dinheiro? Aí ele está lá namorando o Marinax, certo? Que é o outro cara. Enfim, gente... Agora a gente não sabe se o Botafogo deve para o Lyon, se o Lyon deve para o Botafogo. E todos os documentos foram assinados por ele. A compra, a venda, o empréstimo, tudo ele que assina. Né? E chegamos à conclusão que o Textor está duro. Dinheiro no bolso dele não tem. Se tivesse, ele bancava. Mas, enfim, para além disso, ela também falou sobre fair play financeiro. Não, são duas coisas diferentes. Primeiro, não tem a menor
cabimento hoje se discutir SAF no Palmeiras, que é a parte que me toca, né? Nem a ideia iluminada de 3 ou 4 que tiveram lá a ideia de mudar estatuto para permitir outra reeleição. Isso foi abortado, morreu logo de início por aqueles que estão próximos a presidente. Então, esquece isso no Palmeiras. Ponto final, tá bom? Isso é uma outra consideração. Agora, quando perde para time que não paga ninguém, isso não é justificativa para falar da questão técnica em campo, certo? A questão técnica em campo ela tem que ser diferente do que está sendo dito. Não pode ser justificativa você ser eliminado pelo Corinthians, tendo o Corinthians 300 bilhões de dívida, porque o futebol é assim e permite. A partir de agora, eu acho que ela tem razão, que seria mais honesto, mais justo que todos pudessem remar para o mesmo lado. E seria melhor até para o futebol brasileiro, né? Mas o dia que isso aí sair do papel, eu vou ter abdômen tanquinho. Agora, muito bem. Então, tem muita coisa aí, Vessa, mas eu vou cometer uma inconfidência aqui, falar que você estava nervoso no camarim, porque você se irrita com esse tipo de declaração. Austeridade financeira? Não. Fair play. Não, dessa maneira que a Leila fala, e é engraçado assim, ela tem razão. Só que o jeito que ela fala, sabe o que parece? Que o futebol brasileiro tem 5 anos, gente. Gente, como ela gosta de dizer, futebol brasileiro não tem 5, não tem 8 anos. Quando eu vejo o presidente do Palmeiras falando isso, ou às vezes o presidente do Flamengo, o futebol brasileiro tem décadas. O futebol brasileiro conviveu com dívidas e problemas, inclusive os dois clubes, durante décadas. As décadas de 90, 2000, 2010. Quem é mais antigo, quem é mais novo, escuta um discurso desse e fala, nossa senhora, é mesmo, né? Tem que ser tudo direitinho. Eu não estou falando que ela está errada. Eu só estou dizendo que ela precisa ponderar que o próprio clube dela, há 12, 13 anos, estava fazendo a vaquinha para contratar o Wesley da Alemanha. Uma vaquinha virtual, pela dificuldade financeira que tinha. Então, o Palmeiras tinha muito problema financeiro, como o Corinthians tem hoje. O Flamengo, nas décadas de 90, 2000, as grandes frases, acabou o dinheiro, de Márcio Braga. O jovem nem lembra quem é Márcio Braga, né? Então, o Flamengo também passou anos e anos e anos com dívidas e dívidas e dívidas e se acertou. Parabéns, é maravilhoso ver o Flamengo do jeito que ele está agora. O Palmeiras organizado, com dinheiro. Só que o que me irrita é as pessoas, até, sobretudo os mais jovens, acharem que isso é essa é a única verdade. E não é a única verdade. O futebol brasileiro, durante décadas, todo mundo teve a sua dificuldade. O que está acontecendo agora é esse recorte. Há 12 anos era uma vaquinha virtual para contratar um volante, o Wesley, grande Wesley. E aí o Palmeiras tentou fazer uma vaquinha. As fotos que hoje o palmeirense roda com orgulho, que é uma baita estrutura de piscina, elas são colocadas do lado porque há 8, 10 anos os jogadores do Palmeiras estavam numa piscina de plástico, colocando gelo dentro para fazer o gelo numa piscina de plástico, num tonel. E hoje, do jeito que ela fala, parece que essa é a realidade. E não é. Ela não está errada, ela tem que... Tá tudo certo, ela tem que vangloriar o time dela. Eu só me irrito como se essa fosse a única verdade do clube brasileiro. E não é a única verdade. É a atual verdade do Palmeiras, é a atual verdade do Flamengo. Só que os outros, há 10 anos, enquanto o Palmeiras fazia a vaquinha do Wesley, o Corinthians era campeão do mundo. E as coisas estavam invertidas. O Corinthians se perdeu, o Palmeiras cresceu, se organizou e está colhendo tudo que ele está colhendo com todos os méritos. Parabéns para o Palmeiras. Mas essa não é a única verdade. Então, o que me irrita é, sobretudo, alguém... Ao invés dela falar assim, o Palmeiras já teve muito problema, a gente já ficou devendo bastante, é uma instituição que lutou muito para chegar onde está... Se ela fizesse o meia-culpa... Mas não, ela fala como se o Palmeiras fosse apenas da gestão dela. E o Palmeiras já teve muito problema. O Massini vai lembrar até 1000 detalhes a mais do que eu vou lembrar. O Flamengo já teve... Olha o Flamengo, em quase 1 bilhão de dívida, quando ninguém nem tinha a dívida que o Flamengo tinha. Era o clube mais endividado do Brasil. Se organizou, pegou sua massa torcedora e hoje é uma potência. Então, mas o problema é fazer o que com isso agora, né? Eu entendo a sua revolta, a sua raiva, porque isso é uma coisa nova. Então, naquela época que o Corinthians foi campeão mundial brilhantemente, não tinha transfer ban. Naquela época, o presidente do Corinthians queria
jogar a Champions League. Já tivemos outros Então, juvenais e outras exato. questões, outros dirigentes folclóricos e tal, tudo bem. Mas e agora? Como é que faz? Essa é que é a questão. Daqui para frente, o que fazer? Eu quero o Corinthians 100%, Vessa. Sim. Eu quero o São Paulo 100%. Imagina a força do futebol brasileiro com todo mundo bem organizado. Então, é preciso partir de um ponto. Qual é o ponto? É a forma que ela fala irrita as pessoas, ok. É um ponto dela, da forma como ela se comunica. Mas que é necessário que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. No bojo de outras questões que são muito importantes, como a arbitragem, né? É uma ladainha, né? É uma ladainha cansativa. E vou dizer mais, não vai sair nada disso. Então, eu acho Ponto que... final. Só para fazer um Entendeu? complemento antes do Arnaldo falar. E vai continuar Em essa 2000 diferença aí, porque Palmeiras e Flamengo estão estruturados. Sim, em Eles não podem 2014... ser culpados por estarem 2014, estruturados. não são. 2014 e 15, quando o Palmeiras ainda estava iniciando a sua recuperação, era ela que punha dinheiro para contratar jogador, porque o Palmeiras não tinha. E aí o fair play financeiro não precisava, né? Uma patrocinadora vir colocar um dinheiro para o clube comprar dinheiro. Comprou aquele monte de argentino. Dinheiro, aliás, que virou dívida. Isso, que depois vira dívida. E o foi Palmeiras, paga. E o Palmeiras Assim consegue como o do pagar Paulo depois. Nobre. Mas teve Foi esse paga. aporte dela. Se fosse o fair play financeiro, ela não ia poder fazer isso. Então, falar agora em fair play financeiro, que ela é boazinha e os demais não são, por que que em 14, quando o clube estava ferrado de dinheiro e ela precisou fazer um aporte de contratação e etc, tal, aí tá tudo bem, aí não precisamos de fair play financeiro? Então, eu não compro esse discurso dela. Eu dou parabéns pela administração dela, por tudo que ela está fazendo, pelo clube organizado que ela está. Mas ficar do jeito que ela fala, como se o Palmeiras nunca tivesse tido problema, ou como ela não tivesse pedido o fair play financeiro no começo da estruturação. Imagina o Palmeiras ali atrás. Ó, fair play financeiro, hein? Só pode gastar o que arrecada. Imagina o Palmeiras com 200 milhões, 300 milhões ali, uma arrecadação baixinha e tal. Falar hoje que ela arrecada 1,2 bilhão é fácil. E quando arrecadava pouquinho, que ela que tinha que pôr o dinheiro ali como patrocinador, ajudar nas contratações e depois virou dívida que o Palmeiras teve que Mas beleza, e devolver faz o o dinheiro. que daqui para frente? Não sei, faz o que daqui pra frente? Então, eu acho que... Vamos lá. Tem algum momento da vida esportiva que é necessário começar. Então, essa questão do fair play financeiro me lembra a questão do rebaixamento, de alguma forma. Então, quando começou a ter um ritual manchado numa ocasião apenas, pelo caso Everton da Portuguesa, que até hoje não é bem explicado, certo? Certo? Rebaixamento da Portuguesa até hoje, exceção desse episódio, e esse episódio é importante porque beneficiou outros clubes, né? Incluindo Flamengo e Fluminense. Isso, certo? 13, né? 2013. Né? Isso eu não vou esquecer nunca. Mas teve um momento que a gente tinha que começar a cumprir o rebaixamento. Porque não adiantava, mas o outro não foi, lá atrás o outro não foi rebaixado, certo? Era a mesma discussão. Ah, por que estão cobrando rebaixamento no meu time agora se viraram a mesa 500 vezes no passado? Chegou um momento em que a coisa foi respeitada e passou a ser respeitada. Palmeiras e Botafogo, né? Palmeiras, Botafogo e tantos outros, né? No começo. Foi rebaixado. Nos anos 2000. Né? Começo. Isso, porque hoje, para quem é novo, parece inimaginável falar em virada de mesa. Nós crescemos com a virada de mesa. Sim. E a gente duvidava quando qualquer clube grande tivesse na parte de baixo, porque ia ter uma virada de mesa. Só um adendo. Lembra quando o Eurico pede pro Edmundo chutar, tomar o vermelho numa primeira final, para você jogar a segunda? Olha aqui. Isso é uma artimanha. Lembra? Isso continua acontecendo, discretamente, juridicamente. Mas Isso pra conseguir de um jogo pro outro isso numa final- continua acontecendo discretamente. TJD, STJD, mas menos. Mas o respeito à classificação final de um campeonato é um fenômeno novo. Ainda bem que ele veio. Vai ter uma hora que a gente vai ter que ter uma regulamentação. E aí não importa mais que o Corinthians estava bem lá atrás, o São Paulo bem lá atrás, o outro bem lá atrás, e o Palmeiras e o Flamengo estavam ferrados. Vai ter um momento de largada. O que eu acho equivocado no discurso da Leila não é nem o conteúdo, é a forma quase bélica com a qual ela trata tudo como se houvesse apenas o Palmeiras na face da terra. Assim, e essa era a justificativa, ela impede a formação de uma liga.
Porque na Liga, ela teria que primeiro conviver com o outro. Não dá para jogar só contra o Palmeiras B ou só contra o Flamengo. Então, teria que ter uma regulamentação geral e do jeito que ela faz, sempre nós vamos precisar da CBF. E estava lá. Quem estava promovendo o encontro? O novo presidente da CBF, que a gente nem sabe se vai continuar aí. Do jeito que Então, mas aí, Arnoldo, a questão da Liga é que ela se irrita com a Liga, porque os que os clubes falam de manhã, eles mudam de tarde. Certo, mas então, ela também. Não, ela não, cara, ela mantém. Não. Ela também na composição, ela já se aliou aqui. Claro, porque já as se aliou coisas... lá, porque... volta atrás aqui, volta nesse atrás ponto lá. eu defendo a Leila, defendo a atitude dela na Liga, né? Porque, cara, é assim, uma hora dá, outra hora não dá. Outra hora vai, outra hora não vai. E ela se posiciona, né? Não, ela se posiciona não sempre da mesma forma. Tanto que ela foi pró-Edinaldo, contra Edinaldo. Pró não sei quem, contra não sei o quê. As posições dela mudam também. Não, mas as discussões de Liga estão à parte a essa questão política externa. Aí é outra discussão. Tudo bem. Ela foi a favor deste presidente que lá está. Entendeu? Foi uma das únicas. E a favor do antecessor também, né? Também. Né? Então, vamos lá. Então, ela é uma voz importante de sustentação ao poder da CBF há algum tempo. Isso é questão política, né? Mas eu acho que a questão aí, como você falou, a gente está discutindo isso, e acho que a gente tem que discutir sempre, mas nós estamos, e ela mistura as coisas esportivas no meio, depois de uma eliminação recente, aí perde força. Aí perde, claro. Perde força, aí assim como o Abel aí é o espasmo. Aí, assim como o Abel fala, dá indireta para o São Paulo na coletiva, perde força. Né? Entendeu? Essa que está num caminho diferente do Corinthians, aliás, em termos econômicos. Está no caminho de tentar ser fiel aos seus pagamentos a despeito de não poder contratar nenhum jogador e dane-se, não dar uma pedalada na janela, como fez o Corinthians para... Como ele mesmo fez lá na Copa do Brasil, né? Pois é, isso. Então, antes assim, tarde do que nunca. Eu acho que são discussões necessárias. Uma hora vai ter que começar, de algum ponto, a questão do fair play financeiro ou regulamentação financeira, pode mudar o nome. Mas, como a gente está com uma eliminação muito recente do Palmeiras e isso pressiona a Leila e o Abel, né? Mesmo com o sucesso financeiro do Palmeiras, as coisas se misturam quando eles vão falar. Tanto na entrevista dela hoje, quanto na entrevista do Abel depois do jogo contra o Ceará. Vamos ouvir, então, o que disse o Abel Ferreira depois da vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2-1. Ele também falou o Flaco Lopes, que entrou e fez gol. Vamos ouvi-los. 3 anos já que eu tô aqui e acho que é assim, esse tipo de cobrança a gente está acostumada. É um time, o maior time do Brasil e, cara, temos que fazer parte dessa cobrança também. É normal, cada vez que a gente fica fora de uma competição vai ser a mesma cobrança. Às vezes toma mais magnitude pelo rival e tal, mas para a gente foi da mesma maneira. A gente quer ganhar tudo e quando fica fora de uma competição, lógico que não é o que a gente quer, mas a gente vai continuar trabalhando. Temos muitos títulos pela frente ainda do ano e, se Deus quiser, vamos conquistar. E nisso, modéstia à parte, a nossa equipa, essa alma de lutar até o fim, sempre está presente. Fomos em busca daquilo que queríamos, que era ganhar o jogo. Era primordial ganhar o jogo para mantermos o nosso objetivo nesta competição intacto e vivo. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje, se calhar, o nosso adversário pode falar do mesmo. Há muita coisa que temos que melhorar. Eu falo do Palmeiras, o Palmeiras tem que melhorar muito, a nossa equipa tem que melhorar. Portanto, o meu foco total e absoluto é nos nossos jogadores. Ainda hoje estava ali na roda e estava a olhar e está a comissão técnica e mais 2 ou 3 jogadores dos poucos que ainda sobram dos jogadores que começaram connosco esta curta história que estamos a fazer todos juntos, de vitórias, de respeito, de derrotas, de sofrimento, de alegrias, mas o nosso caminho é este, é continuar a foco total em ajudar a equipa a melhorar. E eu já disse várias vezes, tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho
e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. O meu foco é total e absoluto ajudar os nossos jogadores. É verdade, temos um histórico juntos e um respeito, ele é mútuo entre mim e os torcedores, são 20 milhões de torcedores. Ganhamos e perdemos juntos, sem dúvida nenhuma, mas eu quero que vocês saibam que o meu foco, eu estou aqui pelos nossos jogadores, eu estou aqui por este clube, estou aqui por esta camiseta. Isso é que é o mais importante agora. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com total e máximo respeito por aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Tentar dar a volta àquilo que era uma eliminatória que foi difícil, dura a todos os níveis e atingiu proporções, como te disse, que eu próprio não entendo. Se calhar vocês podem ajudar o porquê que outros clubes também foram eliminados e por clubes de segunda liga e não teve estas repercussões. Talvez vocês me possam ajudar. Muito bem, vamos de novo, né? São muitos temas que ele trata aí. Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão de outros clubes foram eliminados. Claro que ele está falando do São Paulo. A gente ajuda ele. Pediu ajuda, a gente ajuda a explicar. Acho que é até fácil de explicar, mas enfim. Mas, Massa, vamos lá. O Palmeiras ganhou, e aí tem essa frase do Abel. Nunca seria um problema para o Palmeiras e tudo mais. Eu confesso que eu já, cada dia que passa, eu já estou achando que ele já vai ficar. Que o pior já passou, apesar da bomba que jogaram e tudo mais lá. Que tem pouca gente. Leitura? A minha leitura é essa, não sei. O Arnaldo, por exemplo, tem outra. Acho que ele vai embora mesmo e tal. Eu acho que não. Acho que depende do que acontecer aí nos próximos jogos, até o fim do ano, se ganhar alguma coisa, fica. É o que eu enxergo. Não sei você. Mas esse assunto já me encheu o saco, sabia? É? Porque é o seguinte, fica essa lenga-lenga, fica, não fica, renova, não renova. Dane-se, eu quero saber do Palmeiras em campo. Palmeiras em campo. Por isso que eu parabenizo os 27.386 torcedores que foram ao estádio, porque é nessa hora, na hora que a porca, nesse caso o porco, torceu o rabo, é que você precisa estar lá, no Allianz Parque. Eu não vou, porque tem uma maldição nesse estádio, que tem DJ. Eu não consigo trabalhar, entendeu? Não tenho equipamento, microfone da NASA para trabalhar num estádio desse jeito. Então eu tenho que trabalhar, fazer pré e pós-jogo. Não dá. Não dá. Porque infelizmente não dá. O som ambiente... No YouTube, se você deixa outra música entrar, você pode tomar strike. Você pode tomar strike e perder o canal, tal. É por isso que o som alto é destruidor para quem... É horrível, né? O que o Momassa está dizendo. É horrível. Então, assim, parabenizar, se eu pudesse, abraçaria um por um dos 27 mil e poucos que foram no estádio no Dia dos Pais, um domingo frio dos infernos, o time todo com problema, atentado na sábado para domingo, é bomba, não sei o quê. Então, prova que esse clube é realmente muito grande e que vai fazer a coisa funcionar. O que me preocupa nesse fica, não fica, renova, não renova, é que está contratando um goleiro, Hugo Souza, vai contratar um camisa 8. Não fala assim, não. Aí, senão, aí é barrilheiro. Barricada dessa forma. O refrigerante quase caiu aqui agora. Calma. Não provoca aí, barricada. É Carlos Miguel, o cara. Mas fala. Carlos Miguel, com calma. É isso, negócio forte. Toma água. Abraço, satisfação. Vamos lá. Isso. Carlos Miguel. Isso. Certo? Vai contratar um camisa 8. Provavelmente é o Ruiz. Marília vai ficar louca, né? Mas é o Ruiz, jogador camisa 8 do Toluca do México, que, como a janela europeia fecha dia 1º, aqui fecha dia 2, ele ainda quer esperar, ver se vai para a Europa, não vai, enfim. Pode ser outro também, mas pelo que eu sei, seria esse cara. Esses jogadores estão chegando e existe a possibilidade do técnico ir embora dia 22 de dezembro. Eu estou preocupado com o Palmeiras. O Abel vai ficar, não vai ficar, a decisão dele, da família dele. Ok, maravilha, bonito. Bonito. Tá tudo certo. É a decisão dele. Né? Aos caras que fizeram sábado à noite, vocês serão presos. Anota o que eu estou falando. Presos. Não vai demorar muito. Vocês serão presos. Que é o lugar onde vocês têm que estar. Fora do convívio da sociedade. Então, não há nenhuma justificativa, mesmo a fala da presidente, que ela vai para o all-in, ela não busca a conciliação, ela ignora que a Mancha Verde faz parte do ecossistema do Palmeiras. Tudo bem, isso é uma coisa que vai continuar até ela sair do Palmeiras, que é dezembro de 28, não é isso?
25, 26, 27. Dezembro de 27. Tá? Então, diante de tudo isso, o que mais me chama a atenção é uma atuação pífia no primeiro tempo, ruim. O time jogou muito mal. Ficou muito com a bola, o Ceará na dele, esperando, e o Palmeiras não conseguiu. E a coisa só mudou no segundo tempo porque o Ceará fez 1-0. O Ceará fez 1-0 e aí o Palmeiras mudou. Ele mudou, colocou 2 centroavantes, trouxe o Felipe Anderson para o lado esquerdo, fez com que o Palmeiras conseguisse ter mais presença de área. E assim o Palmeiras conseguiu o gol de empate e depois o gol da virada. Certo? Então, palmas para o Abel, que falou do lance do Ceará, que eu não sei até agora se estava ou não impedido. Possível saber. Entendeu? Então, palmas para ele, que ele é muito cobrado, inclusive por vocês aqui. Ah, mas quando é contra ele não fala nada. Falhou. Falou. Bom, então esse tema, Abel fica, me interessa pouco a partir de agora. Entendeu? Respeito a sua percepção, fico com a percepção do Arnaldo, de que ele não vai ficar. Aquilo que aconteceu quarta-feira passada foi muito pesado. E mais, se corrobora com o que aconteceu sábado à noite, entendeu? Então, assim, mas o que importa, cara, já que ele está pensando no Palmeiras, ele não quer prejudicar o Palmeiras, e eu respeito e entendo isso, é hora do Palmeiras pensar no Palmeiras. Por que é que esse time não consegue jogar um bom jogo? Não conseguiu de novo. Conseguiu a vitória, com todo o respeito, que é o Ceará. Não tem, é muita consistência. O time é muito consistente, o time é muito forte. Com bomba, derrota para o Corinthians, xingamento, não sei o quê. O Palmeiras está a 1 ponto do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então o Cruzeiro, o Cruzeiro. Ontem lá na Live Raiz os caras estavam jogando o Cruzeiro e Santos. Dá gosto de ver o Cruzeiro jogar. Olha como o Cruzeiro joga. Que maravilha. Né? Tem boas notícias no jogo. Primeiro, Flaco Lopes batendo pênalti. Jesus amado. Olha que maravilha esse pênalti. Cobrado pelo Flaco que ele Lopes. deu pro Maurício Maravilhoso também. no segundo gol. Certo? Olha aí, ó. Olha lá. Estamos vendo o passe. Olha lá. Ó. Meteu de... Isso. E o gol desse menino incansável, velho. Talvez ele não valha os 112 milhões de chuchus que o Palmeiras pagou por ele, mas é o único do ataque que está jogando e chamando a responsabilidade para um garoto que tem 20 anos. E fez um golaço também. Esse é um golaço, é gol de centroavante. Mais inexplicável ainda o Abel ter tirado nos 2 derbys. Sim, Ficou mais isso aí, inexplicável ainda. você tem que lembrar isso, hein? Não, Já falei, chega, acabou. Ficou mais inexplicável. Cara, é muito inexplicável, né? Então, talvez, Abel Ferreira, talvez, Murilo já está no banco de reservas e o Fux deve voltar no fim de semana que vem. Talvez você tenha compreendido que, com a estreia do Kelvin, esse Palmeiras precisa jogar com 3 zagueiros e 2 centroavantes, como foi em 2023. Você sabe fazer isso. E pode variar do 3-5-2 para o 3-4-3. Você pode colocar um Felipe Anderson do lado direito, né? Você pode variar, você tem jogadores para isso. Você pode fazer um ataque com Sousa e Vitor Roque e deixa o Flaco para o segundo tempo. Tem uma duplinha pedindo ali, né? Tá claro que claro tem. O que Vitor Roque precisa de uma dupla. Entendeu? Então isso está muito claro, muito específico para mim. Certo? Então, assim, eu vou ficar, não vou ficar. Cara, isso só traz angústia para o clube. Porque o clube não anda. Não anda. Fica esse tema, essa pauta, vai e volta. Mistura, vai e volta. É porque ele é muito grande, é um treinador gigante. Não tem o que Entendeu? fazer, Massa. Ninguém faz isso com o Dorival, com o Crespo, mas que o cara vai fazer. Toda coletiva vai ter essa pergunta, infelizmente. Fica ou não fica? O cara é muito grande, é difícil você não falar, querer saber do cara. Olha, se é difícil, é fácil. Estou falando para vocês o que eu Não, sinto. você tem razão, não estou falando Porque que eu você está sinto que errado. isso faz mal para o Palmeiras, cara. Mas, Entendeu? Isso não faz bem ao Palmeiras, certo? Então, dentro de campo, acho que é isso, Sim. tá? Bom, e o Abel falou também, como a gente viu aí, que não entendo por que outros times que foram eliminados por times da Série B não tem tanta cobrança. Vamos lembrar que ele foi eliminado por um time da Série B também, o CRB, naquela vez, lá na Copa do Brasil. Aconteceu com ele. Eu não também. entendo por que o Abel reclama de algo que é de acordo com o tamanho que ele tem. É diferente. O Palmeiras gasta, investe, contrata. Esse é O São Paulo não investe, não gasta e não contrata. Entendeu? Por mais que seja patético você ser eliminado pelo Atlético Paranaense, mas você tem que olhar o contexto das coisas.
Esse é o... Quer dizer, é muito simples de entender, A porque outra parte é dessa Palmeiras frase e é até Corinthians, pior, né? Então, Pô, pra mim é até pior a outra parte. O início dessa frase, que termina com o São Paulo, é pior. Quando ele fala, não entendo aí, porque essa repercussão toda aí de perder o negócio, vocês tentam me explicar. Ou seja, ele tá há 5 anos nesse país, tá há 5 anos jogando derby e não entende o tamanho desse jogo? Eu fiquei até mais espantado. Pra mim é espantoso que ele veio fazer uma frase como essa. De verdade, assim. Ou ele fez isso por falar, pra mim ser mentira, ele sabe, só quis falar mentira, porque não é possível que o cara joga há 5 anos esse clássico, já teve paz pra caramba quando perdeu, já teve confusão quando ganhou, paz quando ganhou e confusão quando perdeu, e ele solta uma dessa. Eu não sabia que era assim, não tinha noção, me expliquem aí. Abel, então se depois de 5 anos tiver que explicar o que é o derby pra você, é bem preocupante. ele sabe o que é, porque o derby deu a ele muita tranquilidade Então, antes dessa sequência Então, recente. Mas diga lá, Arnaldo, tem a ver com misturando os assuntos, o fato de que a torcida do São Paulo tem sido muito parceira do time e a do Palmeiras não mostrou não ser, né? Assim, parte dela nessa hora aí. Essa é uma interpretação, né? Eu não fiquei surpreso, não, Vessone. Acho que às vezes em que o Palmeiras do Abel é eliminado, normalmente ele tem alguma alfinetada aos rivais mais próximos, por conta do sucesso que ele teve recentemente e tal, né? Como se o sucesso recente... Quando o Palmeiras é eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, ele alfineta de uma outra forma, né? Esse time não ganhou, que se está comemorando tanta classificação, não ganha coisa. Então é uma estratégia rotineira que ele tem, né? Para atingir no discurso os rivais. Acho que no caso específico, o Massa já tocou São 2 pontos. O primeiro é o contexto, né? E ele passa por cima dos contextos de forma proposital para comparar eliminações e tudo mais. Né? Além de tudo, o São Paulo foi eliminado pelo time de Série B com o goleiro expulso com 2 minutos do primeiro tempo, né? Que é um fato diferente num jogo de futebol. Mas, talvez, Tironi, essa colocação que você me fez, ela me faz pensar também nessa outra faceta da declaração do Abel. A falta de colo que ele teve de parte da torcida do Palmeiras pós-eliminação. E no caso do Corinthians e, sobretudo, do São Paulo, isso tem acontecido. Uma compreensão maior por parte do torcedor num momento muito difícil da história. Então, quando o torcedor do São Paulo, depois da eliminação para o time da Série B, coloca 40 mil pessoas no estádio, todas incentivando, sem atentado e tudo mais, mostra um nível de conexão da torcida com o clube diferente da que ele está passando no clube dele. Né? O que é natural também, gente. Que pode acontecer. Quantas vezes também. a gente já viu isso na história recente do futebol? Sim, mas... Quando o Palmeiras estava na M, perdia os jogos, a análise sempre era assim, puxa, mas também, né? Não, mas... A coisa então, tá então, assim, não então, sei o quê. Cara, a cobrança em cima do Palmeiras é maior mesmo. Como você falou, mas... Entendeu? Não tem coitadismo. A torcida do São Paulo apoia o São Paulo, porque se não apoiar, acabou, meu irmão. Então, mas... Vai pra segunda divisão. Então, mas isso é simples. O cara não consegue entender isso. Então, mas isso não é comum. O clube grande, normalmente, em crise, invade CT, bate em jogador, xinga o treinador. O São Paulo não vem fazendo isso, né? Então, existem outros interesses, da organizada, questão política. Mas que seja, né? Não, que seja não, é um fato. Então, mas então, assim, as questões... Não é... Não, o que eu estou dizendo é que nenhum torcedor do São Paulo, seja da organizada ou não, mandou o técnico tomar naquele lugar com derrotas e eliminação. O torcedor do Palmeiras mandou. É isso. É isso. A régua fica muito grande. É isso que ele está falando. Mas é isso que ele está falando, ele devia saber. A régua fica muito alta, se você não entrega, o torcedor tem direito de xingar o cara também. Tem direito de xingar o cara, coisa que o torcedor de São Paulo nunca fez. Seja por Carpini ou por Zubeldia. Eu não tinha feito essa leitura. A minha leitura era que a imprensa cobrou menos do São Paulo. É isso. Ele deixa no ar as duas possibilidades. Se ele quer atingir a imprensa, e por que a imprensa está analisando tão profundamente a eliminação do Palmeiras e não a do São Paulo, é porque o confronto Corinthians e Palmeiras é maior que o confronto São Paulo e Atlético Paranaense. Ponto. Se ele está falando só sobre a imprensa,
E eu vou também ressaltar que a nota do Palmeiras sobre a invasão, o atentado, que coloca no último parágrafo a contribuição da imprensa para o atentado, ela é leviana, ela é mal colocada, né? Como é a última frase do comunicado, que a imprensa, tá lá, Sim. foi divulgar o protesto da torcida organizada na véspera do jogo. Qual que seria o papel da imprensa? Ignorar? Não, tá na frente do Allianz Parque, tá lá um monte de coisa. Não vamos relatar isso, não, porque pode provocar alguma coisa. Não isso aí. E mais do que isso, eu queria saber, foi a imprensa que autorizou o Felipe Melo a pegar o microfone na beira do campo e incendiar o estádio daquele jeito e os jogadores e tudo mais? Eu acho que deve ter sido a imprensa que autorizou o Felipe Melo a pegar o microfone. Acrescento, não é a imprensa que está mostrando e condenando essa coisa? Exato. Ou é o torcedor da Mancha Verde? Não cola, né? Calma. Cola. Por quê? Não sabemos ainda se é da Mancha Verde. Não. Tá? Além de tudo. Que não é o torcedor da Mancha Verde que está falando, pô, mas que coisa terrível. Exatamente. Né? A imprensa está fazendo o seu papel em todos os casos. Né? Então, a repercussão que seja do Corinthians e Palmeiras vai ser sempre maior do que São Paulo e Atlético Paranaense. E aí eu vejo essa situação. Não pense o Abel que nesta temporada ele vai ser menos cobrado do que o Dorival ou que o Crespo, por exemplo. Ele vai ser tão cobrado como o Felipe Luiz. Como disse o Massini. Porque são os dois clubes que têm mais condição de, primeiro, ganhar campeonatos, segundo, apresentar um bom futebol. Isso ele está devendo. Tanto em ganhar campeonatos, quanto apresentar futebol. Esquece as outras coisas, os outros clubes. Quem tem mais responsabilidade nessa temporada são Felipe Luiz e Abel Ferreira. É simples. Como ele teria se fosse o técnico do Benfica e o outro técnico do Porto ou do Sporting do Porto. Assim é, como nós falamos no início, estão lá os dois, de novo, pontuando há 10 anos, como disse o Tironi, e assim é. Né? Por isso que eu acho que tem as duas conotações, Sônia. Tem a questão da imprensa, mas tem uma decepção evidente com a torcida do Palmeiras, por ter sido xingado, mandado tomar naquele lugar. Isso não é comum. O que aconteceu? Passou de qualquer limite. E aí você volta lá na questão do fica ou não fica. É isso. O Palmeiras está formando um time para 5 anos, mas a gente não sabe se o treinador vai ser o Abel. Provavelmente não vai ser o Abel ano que vem. Né? E isso vai ser colocado em todas as discussões, porque, como também disse o Vessone, o Palmeiras disputa 2 campeonatos, Libertadores e Brasileiro. Só ganha um. Tanto a Libertadores quanto o Brasileiro. E ele vai ser cobrado, tanto numa frente como na outra. Faz parte do sucesso. Né? Como diz o Massini muitas vezes, é vítima do próprio sucesso. O que eu acho que passou de qualquer limite e causou estranhamento no Abel é o fato de ter sido ofendido de forma, assim... Grosseira por parte do estádio. Por parte da estádio Diga-se que ele esperava, organizado. talvez, acolhê-lo. Né? Vessone, fique calmo. A gente vai mostrar uns números aqui, que são os números do Carlos Miguel no Corinthians e no Forest, Nottingham Forest. Por quê? Porque o Carlos Miguel está indo para o Palmeiras. No Corinthians, 25 jogos, sendo 14 como titular, sendo os 14 sem sofrer gols. No Nottingham Forest, apenas 3 jogos e 1 sem sofrer gol. 15 gols sofridos no Corinthians, 1 no Nottingham Forest. Defesas por jogo, 3.8, 2.2 em chutes na área. E no Nottingham Forest, 4.7, 2.3. 87% de porcentagem de bolas defendidas no Corinthians, 82% no Nottingham Forest. Acerto no passe longo, 44% no Corinthians, 39% no Nottingham Forest, que é um extrato muito pequeno. O negócio é o seguinte, Massa, tá chegando aí o goleiro. Ainda não tá... Mas tá perto. Tá perto, mas tal? Não chegou ainda. Vai um pouco na linha que o Arnaldo falou. O goleiro com 26 anos, o Everton tem 37, o Lomba tem 39 e vai sair em dezembro. Tá? Ótima contratação. E daqui a pouco pode ser titular, porque o Everton também já tá... E aí vai depender do assim, treinador. O Everton já é um goleiro mais veterano. O Everton ontem falhou de novo, né? No gol do Ceará, que não teve gol, a bola passou embaixo dele. Entendeu? Um goleiro de 26 anos que nunca jogou uma temporada completa. Então, mas é bom pra mim, não sei. Sinceramente, não sei. Aquela primeira linha ali, ela... Não sei. Ela responde o seu
acalme-se, porque 25 jogos pelo Corinthians, entendeu? Ah, mas Não é peraí. Peraí, se o Cássio vai pro Palmeiras é um cenário. O Carlos Miguel com 25 jogos na instituição... Não, a gente tá dizendo... Peraí, um quando o goleiro Hugo que- Souza veio, todo mundo falou que tratou um goleirão e não sei o que. Era a mesma Não, é que coisa. você tá Ele dizendo- jogava lá não sei aonde. Pro torcedor corintiano, o torcedor corintiano não ficou bravo com isso. Eu acho ele um Verdade. excelente goleiro, cara. Agora, precisa ter longevidade, né? Ele Mas o tem Hugo um Souza pouco... não era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Ele, Não, tem não. ele tem o perfil... O Hugo Souza era pior ainda. O Hugo Souza estava no banco, Então, mas o- foi mal no o- Flamengo. Portugal lá. Entendeu? Jogou É, uma temporada pelo Flamengo, Ruim. mal. irregular, não só ruim, foi campeão brasileiro pelo Flamengo como goleiro titular, era visto com desconfiança. O que a gente está falando aqui, esse personagem aí, acho que é um cara com potencial, mas ele já tem 26 e nunca jogou uma temporada inteira para clube algum. É isso. É uma Pra ver. interrogação. E ele é um personagem que provoca muita coisa para ele quem... tem ele é um o filho cara, é o que- desencapado, sabe? Assim, O que está acontecendo? Agora- né? Ainda bem que ele vai pro Palmeiras. O Corinthians... mas falando sério, porque o Palmeiras ele tem vai pra um muito clube mais fio. maluco. O Palmeiras tem muito fio encapado. Talvez Então. precise de um cara assim. Então, Talvez mas- precise de um mas- cara para ir para disputa de pênalti e pegar 5 pênaltis, porque só assim para o Palmeiras ganhar uma O que disputa eu de acho a pênalti. importância da contratação Entendeu? dele, e eu já tinha falado isso pro Márcio uma vez... Verdade, pra a cutucada do É Everton. para tirar o Everton da zona de conforto. Porque uma coisa é você ter um cara desse jovem... Cara, você vai treinar mais. É, sim. Em vez de comer 2 bolachinhas de sal, de água e sal, você vai comer uma. Você chega 40 minutos antes do treino, você vai chegar 1h10. Aquilo vai tirando você da zona de conforto. Então, o Everton sabe que pro Lomba ele não vai perder nunca a posição. Só que pro Carlos Miguel, qualquer Pode brecha ser. que ele Agora, der, isso eu acho vejam- que pode ser importante. Vejam como a coisa foi feita, mal feito, né? Mal feito o planejamento. Precisou o Vanderlan jogar com o Chelsea no Mundial para ser negociado agora. Quer dizer, ninguém teve o diagnóstico antes que o Palmeiras precisava de um reserva para o Piquerez. Mesmo eu achando que o Vanderlan vai jogar muito bem no Red Bull, foi para o Red Bull. 7 milhões de euros. Aliás, é a cara do Red Bull. Entendeu? Tá jovem assim, o meu Então, Vanderlan, né? A assim cara como do foi o Red John Bull. John, jogar no Palmeiras não é fácil. Não é fácil. Então por que não fez o diagnóstico antes? Ó, para fechar, a gente vai mudar de assunto já, só rapidamente. Em uma palavra. Arbitragem, acertou ou errou? Não sei. Assim, Sobre o quê? o do- Gol Os ou dois pênalti? lances, o pênalti e o... o pênalti pra mim foi, no atual conjuntura do futebol brasileiro, é Eu pênalti. tô com conversa nessa também. Não é na situação normal. No futebol brasileiro, do jeito que se marca, pra mim é pênalti. E o impedimento é a mesma frase contra Fecha do conversa. derby. Tô Eu não sei exatamente até conversa. agora se é ou não. Se você falar que é, pra mim é. Se você falar que não é, pra mim não é. Então, como a gente Massa. não tem isso... É só lembrar que teve um lance um pouco antes do gol do Ceará, e que também teve um lance do Vitor Roque de impedimento, que eu também não sei se foi. Que o Vitor Roque foi empurrado dentro da área e não foi marcado pênalti, porque o Arthur Ruim não marcou, para ver se estava impedido ou não. A mesma linha. Também não sei se estava ou não. Sim. E aí deram o impedimento e o pênalti não é consumado. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Isso é mão na bola, bola na mão. Esse é o conceito antigo. O jogador colocou a mão na bola de antigamente propósito? era Não. assim. Não. Deveria ser assim. Mas hoje Como em dia não é pênalti, ponto final, É não isso, se não discute tem mais. muito. Do Ceará, fala para mim, você acha que foi impedimento? Faço a menor Você acha que foi? Não faço a menor ideia. Assim como o outro no jogo do Corinthians. Arnaldo Ribeiro, qual é o nome do homem? Que você que vai falar que Do ele- VAR ou do árbitro? Não, o árbitro a gente sabe, do VAR. Qual é? O Wilton Pereira era o árbitro. Não. Eu tô Não, querendo desse jogo aí. Santos e... Cruzeiro. Cruzeiro e Santos. Verdade, esquece. Era o Zanovelli. Não, Não, mas não é nem o VAR aí. Aí é Mas quem era o tecnologia, árbitro? né? Tudo bem, quem era o árbitro? Não, eu tô procurando o nome do VAR. A questão é a seguinte, para mim, nos dois lances, existe o que é a praxe do futebol brasileiro. O VAR, ele é o inimigo do gol e ele é o amigo do pênalti. Né? Então, no Brasil existe a penalidade mínima, onde você caça pênaltis, e você caça situações para anular gols. Esse é o VAR do Brasil. Aconteceu exatamente nos dois lances do Allianz Parque. No impedimento e no lance do pênalti. Existe uma diferença básica, claro, entre os dois lances. O impedimento deveria ser um lance objetivo. A gente deveria ter a possibilidade de confiar. É ou não A gente é? não confia, a gente não sabe. E o lance do pênalti é um lance interpretativo, que, de novo, para mim, vale mais a interpretação do árbitro, né? E não do VAR.
O VAR apita quase tudo no Brasil, sobretudo lances interpretativos, e não aparece. Aparece sempre o árbitro que vai lá. Uma vez que o lance interpretativo seja chamado pelo VAR para o árbitro ir na cabine, muito raramente o árbitro discorda do VAR. Isso aconteceu no Morumbi, por exemplo. Bruno Ardeu Mas foi a voz da razão, hein? É raro. Normalmente o árbitro que vai no VAR, e sobretudo nos jogos, nas casas dos mandantes, ele mantém o que o VAR falou lá de trás. Palmeiras, árbitro Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Então é um E árbitro... o VAR, histórico, Igor Júnior Benevenuto, o homem de Minas, que é... Não é culpa dele também nesse jogo, Dele quem? do árbitro do VAR. O impedimento é culpa da tecnologia. né? Não, estamos falando do pênalti, né? Que Sim, ele que chamou o árbitro. O árbitro não viu, ele está com o lance, ele Aqui no tá Brasil, encoberto, costumam ele não dar viu. pênalti. Assim, isso não foi um privilégio de ter marcado e tal. O problema é a falta de critério. É claro. É que daqui a pouco acontece um lance desse e o árbitro não dá. Exatamente. E aí fica todo mundo, que não sei o quê, não sei o quê. Muito bem.